Olá, queridos seguidores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Lei Maria da Penha em Foco, com a presença aqui do Dr. Júlio Konkowski, especialista na defesa do homem na Lei Maria da Penha. Seja muito bem-vindo, Dr. Júlio. Olá, doutora Luciane, muito obrigado mais uma vez por compartilhar o 8º episódio do nosso podcast, né? E agradecer você que está inscrito e você que está chegando agora, se inscreva, é totalmente gratuito. Aqui você vai ter oportunidade de ter um debate democrático e respeitoso sobre todos os aspectos da Lei Maria da Penha. Muito obrigado por compartilhar mais um episódio, doutora Luciane. Isso, doutor Júlio. Importante também a gente ressaltar que o nosso canal já está com quase 6 mil inscritos, canal lá no YouTube, tem também o nosso canal no TikTok. Acessem, canal com muita visualização, temos quase 3 mil inscritos no nosso canal, né? Artigos publicados no site Migalhas, no site Jus Brasil, são sites hoje de muita importância para o mundo jurídico, né, doutor Júlio? Sem dúvida. Na verdade, hoje nós temos um desafio, né? Nós transpiramos a Lei Maria da Penha. Então, como nós somos um escritório vocacionado à atuação, à militância na Lei Maria da Penha, com um enfoque à defesa do homem, nós temos um compromisso de difundir informação de qualidade. E essa democratização vem através das redes sociais, como você bem disse, e também num esforço hercúleo para divulgar artigos dos mais variados temas, e nós temos um desafio de 2 artigos por semana saindo no Migalhas e no Jus Brasil. Então, nosso compromisso com a lei é muito grande, principalmente com propostas sérias e efetivas para o aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha. E é por isso que o doutor hoje é uma autoridade, né, no Brasil em falar de defesa do homem na Lei Maria da Penha, né? Vamos lá, doutor, vamos começar, que a gente tem muita coisa para falar hoje, muita coisa importante, muitas críticas que a gente tem aqui para algumas situações, né? E a gente quer saber, doutor, das suas propostas de alteração para a Lei Maria da Penha, né? A questão da tramitação, a questão da apuração do abuso, né? Então, qual que é a sua proposta para alteração da lei nesse sentido? Doutora Luciane e todos vocês que nos acompanham desde o início, desde o nosso primeiro episódio, eu trago muitas propostas de atualização na Lei Maria da Penha. Eu tenho mais de 10 propostas inéditas, isso feito através de trabalhos específicos. Então, como o nosso escritório é um dos maiores do Brasil na defesa do homem, nós temos um celeiro aqui de atuação. E esses casos que chegam ao escritório nos permite aqui refletir e propor uma melhora, uma atualização. Então, se você que nos assiste está chegando agora, não perca os episódios anteriores, que lá falo sobre outras propostas, né, que inclusive nós já debatemos. Então, a minha outra proposta, isso que surge de um outro caso importante, significativo, foi que a nossa proposta é a seguinte: estabelecer um prazo de duração do inquérito policial que apura abuso sexual. Então, isso é muito importante. Quando o homem é acusado da prática desse crime, né, esse crime é muito grave e tem que ser reprimido, tem que ser investigado. Aqui ninguém está passando a mão na cabeça de ninguém, lutando por impunidade, nada disso. Nós queremos aplicação da lei séria, rígida, para os casos comprovados. Todavia, doutora Luciane, o que nós observamos é que tem um número enorme de casos de denúncia, falsas denúncias de abuso sexual, para impedir a convivência do pai com o filho ou com a filha. Isso é gravíssimo. Então, por que eu sugiro aqui um prazo de duração do inquérito? Porque enquanto houver um inquérito tramitando, esse homem está com medidas protetivas que suspendem a convivência dele com o filho ou com a filha. Isso é altamente pernicioso, principalmente para homens inocentes. A sugestão é: houve apuração desse crime? Então nós temos um prazo aí de 6 meses no máximo, uma sugestão,
e, fim desse prazo, as investigações devem ter sido concluídas, sob pena de retomar a convivência. Porque muitas vezes, infelizmente, mulheres mal intencionadas estão se valendo da falsa denúncia para impedir a convivência do pai com o filho. E cabe aqui mencionar, né, doutor Júlio, que a figura paterna, né, para os filhos, ela é de suma importância, né? Porque privar essas crianças dessa convivência, né, não tendo um fundamento, não tendo de fato um crime com relação a elas, isso traz um prejuízo enorme para essas crianças, tanto emocional, psicológico, moral, né? E esse prejuízo, ele acaba acarretando aí para o desenvolvimento dele social, não é isso? Isso, na verdade, é abominável, né? Isso atinge um direito fundamental da criança de ter a convivência com o seu genitor, o seu pai, né? Na verdade, eu uso a palavra pai, porque aqui o pai pressupõe uma convivência. O genitor é aquele que vai gerar, né, biologicamente, mas aqui transcende esse conceito. Você admitir ou retardar uma investigação que tem potencial de ser falsa, você causa problemas irreparáveis na criança. Não há como reparar aquele tempo perdido. Não há dinheiro, não há nada que possa ser feito no mundo do direito que possa reparar esse prejuízo para com a criança. Doutor Júlio, e ainda falando sobre essa questão do prazo máximo para a duração do inquérito policial, atualmente, quanto tempo, em média, demora um inquérito policial nesses casos? Essa pergunta é muito importante, mas não tem uma resposta, porque a lei diz 30 dias de tramitação, mas jamais um inquérito ele tem um prazo de 30 dias. Ele se estende para 6 meses, 1 ano, 2 anos ou mais. Isso vai depender da unidade da federação que nós estamos falando. Às vezes, dependendo do estado, você tem um contingente policial maior, o que permite ter uma atuação mais rápida. Agora, tem lugares em que se demora aí mais de 2, 3 anos. E nessa situação, imagina 3 anos de perda de convivência para no final ter um arquivamento do inquérito e dizer que o crime não existiu, que não ficou provado. Então, é um prejuízo enorme. Então, nesses casos, nós temos que investigar rápido para punir rápido aqueles que realmente cometeram, não é? E também investigar rápido para evitar injustiças e perenização dessa investigação e evitar prejuízo para a criança. Doutor Júlio, e agora falando um pouco sobre a revogação das medidas protetivas, a gente já falou disso em um episódio passado, inclusive acessem lá o nosso canal, assistam os episódios passados, que tem muita informação que é atual e que a gente sempre está debatendo aqui, né? Mas voltando aqui, a questão da revogação das medidas protetivas, né? É muito comum a vítima ela pedir baixa dessas medidas protetivas? É extremamente comum. Geralmente a suposta vítima solicita as medidas protetivas e depois de um tempo ela se reconcilia com o suposto autor do fato, ou ela mesma se depara que realmente acabou fazendo uma denúncia indevida, exagerada. E nesses casos, quando ela solicita a revogação das protetivas, nós temos um hiato entre o pedido de revogação e a decisão judicial. Então tem decisões que demoram 2 meses para acontecer, e nesse intervalo, como é que fica a situação? Há uma preocupação genuína, porque se a protetiva nós admitimos que elas são revogadas a partir de uma decisão, e se essa decisão ela leva 2 meses para acontecer, e como que fica a conciliação, o homem que se aproxima, ele vai levar 2 meses para se reconciliar, para poder conviver com a suposta vítima? Eu acho exagerado. Eu tenho uma proposta aqui, é a seguinte: ou o judiciário, aplicamos aqui o princípio do paralelismo de formas, que significa o seguinte: se o juiz tem 48 horas para conceder as protetivas, ele deverá ter o mesmo prazo para revogar as protetivas a pedido da suposta vítima. Porém, como nós sabemos que a estrutura é deficitária, eu entendo que
deve incluir na Lei Maria da Penha um dispositivo da revogação tácita. O que é a revogação tácita? É aquela em que a vítima se comporta de modo contraditório ao pedido de proteção. A vítima que reconcilia, a vítima que entra em contato no curso das protetivas, ela está agindo de forma contraditória e esse atuar, ele deve ser interpretado como um pedido tácito de revogação de protetivas. Porque a minha preocupação é que se a vítima protocola o pedido de revogação e o juiz demora para revogar, e aí a patrulha da Lei Maria da Penha, quando vai fazer a fiscalização, se depara com o homem dentro da casa. Em tese, formalmente, houve o descumprimento da protetiva. Então isso está errado. Ele não quis descumprir, é porque o Estado demorou para dar uma resposta e a vida cotidiana, sobretudo a familiar, ela é muito dinâmica. Ela é muito mais rápida do que qualquer outra decisão judicial. Então defendo nesse caso que, não sendo possível a inclusão desse dispositivo, que haja a previsão da revogação tácita. Doutor Júlio, e com base na sua prática, né, porque o doutor é uma autoridade no assunto, né, já tem aí inúmeros casos, né, de defesa do homem na Lei Maria da Penha, o senhor vê muito esse tipo de situação acontecer, aonde as partes acabam ali retomando o relacionamento, É muito comum isso, doutor? Hoje, atualmente, assim, 30% dos casos que chegam no escritório acontece isso. A suposta vítima pede protetivas e depois ela pede a sua revogação. Ocorre que a revogação não acontece na mesma velocidade em que a protetiva é concedida. Então nós temos uma preocupação, se bem que o STJ ele já emitiu um entendimento segundo o qual se o homem se aproxima da suposta vítima após ela ter solicitado a revogação, isso não configuraria o crime de descumprimento. Todavia, nós estamos num plano da interpretação. E esse entendimento do STJ, ele não tem força cogente para obrigar todos os juízes. Então, pode ter um juiz mais legalista, mais arraigado aí às tradições, e interprete essa aproximação do homem, mesmo com pedido de revogação da vítima, como um descumprimento, e aí isso gera um mal-estar tremendo, né? Então acho que é melhor buscarmos a padronização, ou através de uma resolução do CNJ, como o CNJ já vem fazendo em várias questões da Maria da Penha, que faça isso em relação ao pedido de revogação formulado pela vítima. Doutor, vamos mudar um pouquinho o nosso tema aqui, vamos sair um pouquinho da revogação para a gente falar da competência do juiz imediato na Lei Maria da Penha versus o princípio da perpetuação da competência. Eu sei que o senhor é um crítico, né, à Lei Maria da Penha para trazer melhorias a essa lei, né? E no tocante a esse tema que a gente vai falar, quais são as críticas que o doutor traz? Ótima questão. Doutora Luciane e todos que nos assistem. Primeiro ponto, como a senhora bem colocou, nosso papel é aprimorar a Lei Maria da Penha. Não é revogar a Lei Maria da Penha, não defendemos a sua inconstitucionalidade, não dá para, nos dias atuais, defendermos a inconstitucionalidade, porque o Supremo Tribunal Federal já decretou a constitucionalidade da lei. Então, se nós vivemos dentro de um sistema jurídico, nós temos que obedecer ao entendimento da Suprema Corte. Ocorre que aqui é uma questão importante que nasceu de um caso do escritório, doutor Luciane. Todas essas propostas germinaram dentro de casos específicos do escritório. Então, qual que é a ideia principal? Nós temos o princípio da perpetuação da competência. Para aqueles que estão chegando agora e que não estão afeiçoados com as letras jurídicas, o que é isso? Princípio da perpetuação da competência. O juiz que vai julgar a causa é aquele que primeiro toma conhecimento dela. Geralmente é aquele juiz do local onde as partes residem, né? Então essa é uma regra legal estabelecida lá na legislação. Ocorre que tem uma exceção a esse princípio da perpetuação da competência, que é o do juízo imediato. O que significa isso?
Em situações específicas, como a Lei Maria da Penha, há juízes que admitem que o processo começa em São Paulo, por exemplo, e a vítima, suposta vítima, ela se muda para outro estado. Então, para facilitar a sua defesa, o processo ele migra junto com a vítima. Então, esse é na minha colocação, na minha expressão, é o caráter itinerante das medidas protetivas. A medida protetiva acompanha a suposta vítima. Então, o que acontece? Nós descobrimos que muitas supostas vítimas têm utilizado indevidamente esse instituto para perenizar as protetivas. Olha lá, vem comigo. O que acontece? A suposta vítima tem o filho, tem a filha. Então ela está em São Paulo, pede as protetivas, o juiz de São Paulo as concede. E depois ela começa a perceber que está perdendo o jogo. O que ela faz? Esse juiz aqui está indo a favor do homem. Eu vou mudar. Ela muda de comarca para fazer com que esse processo acompanhe em outra comarca, para verificar, porque aquele juiz da outra comarca ele tem um pensamento diferente pró-vítima. Então ela começa a pular de galho em galho, para obter uma vantagem indevida relacionada às medidas protetivas. Então isso acaba perenizando, postergando indevidamente as protetivas, e isso acaba dificultando a defesa. Eu entendo que esse princípio, o do juízo imediato, ele não tem mais sentido hoje em dia com os processos eletrônicos, doutora Luciane. Não sei se a doutora concorda comigo. E aí vocês aí que estão nos assistindo, escrevam as suas dúvidas, o que vocês acham sobre isso. Acho que é importante a gente debater, alargar esse debate. Eu entendo que processo eletrônico você pode acessar de todo e qualquer lugar. Não tem mais sentido você levar o processo eletrônico para onde a vítima bem entende. Se ela vai para o Amazonas, por exemplo, nada contra o Amazonas, mas estou tomando como referência São Paulo, porque é distante. Podia ser o contrário, tá no Amazonas e vir para São Paulo. Então você acaba dificultando muito essa logística, né, a defesa, e de certa forma é um instrumento muito fácil de ser burlado, né? Então muitas vítimas acabam utilizando indevidamente isso para perenizar as medidas protetivas. É porque o processo eletrônico hoje, doutor, ele quebrou fronteiras, né? Antigamente a gente tinha o processo físico, né, e a tramitação ela tinha uma especificidade própria, né? E hoje com o processo eletrônico, então a sua atuação acaba sendo nacional, né, como a gente vê aí. Mas de fato essa questão, né, do itinerante, ele acaba realmente trazendo alguns prejuízos, né? Principalmente a questão do deslocamento, né, que é o que o doutor colocou aqui. Né? Mas passando por um outro, eu estava ansiosa até para falar sobre esse próximo tópico aqui, doutor, porque o doutor recentemente publicou um artigo muito importante no site Migalhas, né? Para quem não conhece, o site Migalhas é um site jurídico de muita circulação, de enorme repercussão no mundo aí, né, que a gente trata dessas questões, né, judiciais, enfim. E o doutor fez uma crítica a um projeto de lei 5427 de 2023, de autoria do deputado federal Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro. Né? E a crítica do doutor é com relação a esse projeto no tocante ao uso, né, a obrigatoriedade do uso da tornozeleira eletrônica por homens que foram intimados da medida protetiva. Qual que é a crítica que o doutor faz com relação a esse projeto, doutor? Perfeito. Esse projeto ele veio à lume e agora está, salvo engano, no Senado para revisão. E o projeto inicial, a redação dele inicial, era a obrigatoriedade do uso da tornozeleira eletrônica. Porém, o projeto foi alterado no meio do caminho e lá no Senado ele já está com caráter facultativo ao juiz. Então nós deixamos agora um cheque em branco nas mãos do juiz. Você tirou a obrigatoriedade de forma formal, todavia você entregou para o juiz também uma discricionariedade que pode virar arbítrio, né? Então o poder ele precisa ser
regulamentado para que não haja arbítrio. Então, ainda que o projeto tenha sofrido essa alteração de obrigatório para facultativo, eu entendo que faltou critérios objetivos nesse projeto. Eu defendo aqui, para quem vai ser, quem vai sofrer a tornozeleira? É aquele caso que, da lei em diante, é o caso, muitas perguntas surgiram nesse ponto. Vai afetar casos anteriores ao advento da lei? Me parece que, como se trata de uma norma processual, ela tem eficácia imediata e ela pode, de certa forma, incidir sobre casos anteriores, né? Uma vez que se há protetivas vigorando e surge essa lei da tornozeleira, se ela se converte em lei, entendo que, havendo a necessidade, não é algo automático, deve sim incidir sobre os casos anteriores. O que eu penso é que falta critérios. Nós vamos ter que definir quem é a pessoa que vai ter esse monitoramento eletrônico, quais os casos. Me parece que o projeto é deficiente nesse ponto. Deveríamos estabelecer tornozeleira para aqueles crimes mais graves, né? Por exemplo, descumprimento reiterado das medidas protetivas. Agora, imagina você ter um desentendimento trivial com uma ofensa verbal, né, que não tem muita gravidade. Não faz sentido você autorizar o juiz, nesses casos, a impor tornozeleira eletrônica. Até porque não temos tornozeleira eletrônica disponível para todos os casos. O ano passado tivemos quase 600 mil medidas protetivas. Não temos condições, porque nós estamos tirando um monitoramento daquele caso que é mais grave e trazendo para dentro da Maria da Penha, porque é Maria da Penha, porque é violência doméstica. Acho que não podemos. Temos que ter uma cobertura uniforme e heterogênea, né? Isso é um ponto. Outra questão, até quando vai ficar essa tornozeleira eletrônica, doutora Luciane? Vai ficar até o final das protetivas? Isso falta regulamentar também. E quem vai definir se vai tirar protetivo ou não? Isso vai ficar ao critério da suposta vítima? Ou o juiz pode remover a tornozeleira e manter as protetivas? Mas no final de tudo, nós temos um problema. Tudo está concentrado nas mãos da suposta vítima. A protetiva, afinal de contas, é concedida com base na declaração unilateral de uma mulher que se diz vítima. Agora, com a tornozeleira, ela pede a protetiva e se ela simplesmente falar que o homem está perseguindo, continua perseguindo, sem apresentar prova nenhuma, o juiz está autorizado a aplicar ainda uma nova camada, que é a tornozeleira. Então, no final das contas, quem detém o poder, o domínio sobre a vida, a liberdade, a dignidade desse homem é a suposta vítima. Está errado. A tornozeleira deve ser implementada nos casos reais e comprovados em que ela se faz necessário. Caso contrário, a simples palavra, o simples desejo da suposta vítima não pode autorizar o uso do monitoramento. E aí, doutor, fazendo uma observação, né, como o doutor bem pontuou, acaba sendo desproporcional, né, a suposta agressão, né, o uso da tornozeleira, e não somente isso, né, deixa-se casos importantes de lado para passar até a colocar essa tornozeleira em casos que não tem tanta necessidade, né, prejudicando, inclusive, a proteção dessa mesma vítima, não é isso, doutor? Com tudo isso, essa expressão acho que é até um pouco forte, mas ela expressa bem. Você trata o homem como cachorro, depois reclama que ele morde. Isso que eu quero dizer, você está encurralando esse homem e está tirando toda a dignidade. Imagina só esse homem com tornozeleira, doutora Luciane, todos que vocês nos assistem. Esse homem com tornozeleira, você acha que ele vai arrumar emprego? com aquele colarzão na tornozeleira? Que empregador vai admitir ou manter um funcionário com tornozeleira? Uma pessoa que atende o público com uma tornozeleira? Ninguém. Então nós tampamos um buraco e descobrimos outro.
né? Então, essa é uma preocupação até o homem que paga a pensão alimentícia. Como que vai ficar a situação dele se perde emprego? Então, você utiliza a medida protetiva e com monitoramento, e por outro lado, você acaba tirando a dignidade desse homem, tirando o emprego, enfim, e ele perde o emprego, não consegue pagar sequer a pensão alimentícia. Então nós temos que ter em mente todas as repercussões que esse monitoramento pode acarretar, não só para o homem, mas como o descrédito da lei, o descrédito da mulher, porque isso pode acabar, infelizmente, enfraquecendo, arrefecendo a proteção. E também temos que levar em consideração a família como um todo, não só o indivíduo, né? Doutor, agora passando para um outro projeto polêmico também, né? Um projeto de lei polêmico da Tabata Amaral, né? O projeto 982 de 2025, que ela vai falar ali da dispensa do exame de corpo de delito nos casos de violência doméstica. Eu sei que o doutor também tem pontuações a fazer com relação a esse projeto. Perfeito. E vai sair, inclusive, um outro artigo nosso no Migalhas, salvo engano, hoje. Tá? Está previsto isso. Eu fui um dos primeiros a falar sobre o tema. E o que acontece? Eu entendo que eu não estou dizendo da Tabata Amaral, da deputada, tá? Eu acho que deixo isso claro. Aqui eu não quero dizer quem é o autor, quem fez, qual que é a sigla partidária, não é esse o meu propósito. Meu propósito aqui é fazer uma análise crítica e aperfeiçoar a Lei Maria da Penha. Ponto. Então, eu entendo que, antes de responder, eu gostaria de fazer uma observação que eu venho sustentando já há algum tempo. Me parece que hoje nós temos o kit parlamentar. O kit parlamentar seria o quê? Todo aquele candidato ou aquele que já é deputado ou senador, eles buscam falar sobre temas que trazem popularidade. Então, o que eu percebo é que nós, se observarmos o número de propostas de projeto de lei que tramita, é muito grande. E eu penso que muitos desses projetos são fruto de uma tentativa indevida de se beneficiar do tema Lei Maria da Penha de violência doméstica como uma alavancagem política indevida. Nós estamos utilizando indevidamente essa temática para uma promoção eleitoreira. Isso é muito preocupante porque nós temos aqui projetos sem o menor sentido, sem o menor aprumo técnico, simplesmente hoje, para que você seja aceito na condição de parlamentar, você precisa ter um projeto de lei nesse ou naquele segmento. E hoje a violência doméstica é algo que é sério, precisamos tratar, mas não dessa forma política. Não podemos fazer uso político. E o que eu vejo é isso. Então, fechando parênteses, comentando aqui esse projeto, a deputada Tabata Amaral, com todo respeito, ela teve a iniciativa de oferecer esse projeto. No entanto, eu percebo que ela viu que houve uma repercussão, tentou fazer uma meia desculpa, na verdade, querendo dizer que não quero eliminar o exame de corpo de delito, nada disso, mas na verdade quer. Na verdade é uma forma de enfraquecer o sistema probatório e prova é direito fundamental, é direito humano. Então, ainda mais numa esfera criminal, onde a prova ela deve ser, para condenação, ela deve se sobrepor e vencer o estado de inocência daquele que é acusado. Então, se a prova é um direito fundamental, quando você retira a necessidade de prova técnica e pericial e aposta em outros elementos de provas, esses outros elementos de prova não são científicos. Então, você vai ter uma perda probatória para abranger situações em que a prova técnica havia se perdido. Então eu critico que, por exemplo, com a transformação desse projeto em lei, o que vai acontecer? Você vai ter um relacionamento, depois que esse relacionamento acaba, surgem as discussões, você vai fomentar
denúncias de 5 anos atrás, dizendo, olha, eu fui agredida, e olha aqui a foto que mostra uma lesão, mas não mostra mais nada. E se você retira a necessidade do exame de corpo de delito, você está admitindo que essa foto possa ser utilizada como único elemento de prova para condenar aquele homem. Está errado. Então, isso porque você retira desse homem a possibilidade de contestar aquele laudo, você elimina a possibilidade de prova científica e coloca essa deficiência na conta do homem. E já que perdeu essa oportunidade científica, quem vai pagar essa perda é você, homem. Agora se vira para refutar aquela foto que só mostra a lesão, não mostra se é a suposta vítima, quando foi produzida, e com base nisso o projeto quer dizer, no fundo, nos frigir dos ovos, quer dizer que o homem pode ser condenado com base numa foto ou, pior, numa versão unilateral. E nós enfraqueceremos todo o sistema que levou séculos para ser construído. E nós agora estamos dando um jeitinho, um drible hermenêutico, né, um salto carpado hermenêutico para poder incluir a bola dentro do quadrado. Então, como na lógica não é possível, na retórica é possível. Então nós, com base nesses projetos, né, que vira uma coxa de retalhos, você permite agora a inconsistência, a questões ilógicas, e elas podem ser utilizadas como instrumento argumentativo para condenar. Aí, né? O que a gente já sabe, né, doutor, é que muitos desses projetos, como o doutor bem pontuou e cabe aqui ressaltar, é que eles apenas são criados e não é discutidos, eles não são debatidos, né, por pura questão política mesmo, né, questão de votos até, né, e isso a gente tem que ficar atento, né, porque está envolvendo um fato muito importante, que é a vida dessa pessoa, né, que está sendo colocada em risco, né, em jogo, né. Eu vou fazer um complemento também a essa sua fala, doutora Luciana. Eu achei muito importante que você também no campo, eu acho que assim, na concretização dos direitos, quem tem mais responsabilidade é o Poder Judiciário. Porque como o Judiciário por que isso? É um órgão contramajoritário. O Judiciário não está lá por voto, ele está lá por uma questão político-constitucional. Então o juiz ele é guindado não por voto, mas por concurso. Isso traz uma estabilidade maior, né, e uma independência maior, diferentemente do parlamento, né? Quando você fala do Congresso, do deputado, do senador, ele tem um compromisso com o voto, o seu eleitorado. E quando você tem projetos de leis que falam sobre violência doméstica, sobretudo na proteção da suposta vítima, e você leva esse assunto para debate democrático no parlamento, fica difícil você, como um parlamentar, discordar de um projeto desse, que aqui é o pulo do gato. Você que é contra esse projeto, você é contra a mulher, você é a favor da violência contra a mulher. Então esse debate ele vai ser comprometido com o compromisso que esses parlamentares têm com o seu eleitorado. E aí, a depender da discussão, eles fazem um corte, pinçam esse corte e falam, tá vendo? Esse parlamentar é contra as mulheres, então ele perde voto. Então você acaba, com esses projetos, eles sendo aprovados de qualquer jeito, porque ninguém quer se indispor com essa pauta. Então querem sempre aprovar, porque ninguém quer ser uma pessoa contra ou querer aprimorar. Ninguém vai interpretar isso como um aprimoramento. Vão interpretar como algo que você está contra as mulheres, a favor da violência, quando às vezes não é nada disso. Doutor, agora vamos entrar num ponto polêmico aqui da nossa conversa, que é essa questão dos acordos nas medidas protetivas, né? Eu particularmente nem sabia que poderia haver acordo nas medidas. E como que funciona isso, doutor? Ele tem tido muita aplicação? Como é que está funcionando esses acordos? Veja, essa questão é importante, mas o acordo não é exatamente nas medidas protetivas, mas é no curso delas. O que eu percebo na nossa atuação prática é que, geralmente, a suposta vítima pede medidas protetivas e nisso sim, acaba
tendo andamento um processo de divórcio, de dissolução de união estável, onde nós vamos discutir patrimônio, guarda, visitas, alimentos, enfim. E nesse caso, eu vejo as protetivas sendo colocadas, em muitos casos, como condição de chantagem. Então, muitas supostas vítimas solicitam protetivas, ganham uma posição jurídica mais privilegiada em relação ao homem, e utilizam dessa situação para chantagear o homem. Então, imagina se esse projeto da tornozeleira encampa, esse homem, além de receber protetivas, recebe um monitoramento eletrônico. Então, ou seja, além de cair do cavalo, ele levou o coice. E aí, inicia-se uma jornada, um calvário, porque ele vai ter essas restrições, tem o seu emprego em risco, tem a sua dignidade perdida, e aí começam as tentativas de acordo. Acordo não porque o acordo ele envolve consentimento, ele envolve manifestação de vontade livre das partes. E o homem que tem medidas protetivas e agora podendo ter monitoramento eletrônico, ele tem tudo, menos liberdade na sua escolha. Ele não tem consentimento livre. Ele está pressionado por aquela situação. Então, quando muitas vezes ele vai acabar cedendo um acordo para se ver livre daquela situação, para ter restaurado a sua dignidade, e nisso ele acaba aceitando condições obscenas de acordo, que não é acordo, são imposições, são chantagens. Imagina a situação, você admite esse projeto, que se ele se transformar em lei da tornozeleira, vai fomentar uma situação assim, esquizofrênica, até criminosa. Olha, eu tenho protetiva, você tem tornozeleira, então você pode agora... Sabe aquele imóvel que você tem, que é anterior ao casamento, que em razão do regime de casamento que nós temos eu não teria direito? Então, se você quiser se ver livre das medidas protetivas e da tornozeleira, inclua esse patrimônio dentro da partilha. E aproveito também para incluir um aumento da pensão alimentícia. E também, de carona, você deve também admitir a mudança de domicílio do nosso filho, da nossa filha para outro estado. E aí, a guarda tem que ser também unilateral. Se você aceitar todas essas condições obscenas e criminosas, eu retiro a protetiva e você se vê livre delas e do monitoramento eletrônico. Eu não estou dizendo aqui que as mulheres, todas as mulheres vão fazer isso. Calma. Calma que aqui não tem nada de radicalismo. Eu estou pondo situações em que podem acontecer. Você está estimulando isso. Quando você dá poder demais para uma pessoa, a tendência qual que é? Ela abuse do poder. Então vai acontecer isso. Vai aumentar o número de acordos obscenos e criminosos. Então, você, homem, que tem medidas protetivas e está em vias de fazer um acordo, trave esse acordo, espera um pouquinho, porque muitas mulheres querem mesmo a rapidez para poder utilizar indevidamente das protetivas. Calma, aguarde o momento certo, espere, dê uma cansada e depois de revogar as protetivas, talvez seja o momento de você, em pé de igualdade, realizar esse acordo. Inclusive, doutor, linkando com esse tema, né, que é tão polêmico que a gente está aqui conversando, muitos seguidores do doutor têm mandado perguntas, questionamentos a respeito, né, como o doutor é autoridade no assunto, atende todo o país, né? O seguidor Ciro Bueno, ele mandou uma pergunta, ele falou o seguinte, né? Então por meio de um acordo, os homens deixam de ser perigosos quando são submetidos a esses acordos financeiros? Né? Curiosamente, levando às últimas consequências essa afirmação, de certa forma, se a suposta vítima alega que se sente em risco daquele homem, do seu ex-companheiro, que não quer nenhuma aproximação, nenhum tipo de contato, o que faz ela solicitar um acordo? O acordo depende de aprovação, conversa. Então, quer dizer, esse homem era perigoso e, em razão disso, solicitou-se protetivo. Quando coloca o patrimônio no meio, a discussão é permitida e esse homem deixa de ser perigoso de um dia para a noite. É uma incoerência.
Esse tipo de situação, quando ocorre, além do juiz ter que colocar uma imposição de multa, porque claramente é uma medida protetiva falsa, de má fé, e deve punir essa suposta vítima, e o homem aí não deve aceitar esse acordo enquanto as protetivas estiverem vigorando. Então, assim, a crítica que o doutor faz aqui, um acordo, então, seria uma mitigação da violência, né? Onde, a partir do momento que eu tenho um acordo, que se faz um acordo, então ele não é tão violento assim quanto eu tinha dito. Seria isso, doutor? Exato. A ideia que está por trás dessa incoerência, dessa inconsistência, é que se o homem aceitar o acordo, ele deixa de ser perigoso, porque aí tem uma questão de fundo econômica, né? O que está totalmente em desarmonia com o sistema de proteção instituído pela Lei Maria da Penha. Doutor, a gente sabe que o crime de ameaça é um crime também, ele é protegido ali na Lei Maria da Penha. Mudou alguma coisa? Mudou. 9 de outubro de 2024, entra em vigor a Lei 14.994, que mudou radicalmente o panorama de várias infrações no ambiente doméstico e familiar. Entre elas, a ameaça. O crime de ameaça, esculpido lá no artigo 147 do Código Penal, ele precisa ser analisado com cuidado. Ele continua sendo um crime, né, que se processa mediante representação criminal. Todavia, se praticado contra a mulher no contexto doméstico e familiar, ele passa a ter uma configuração diferente. Olha que interessante. Quando a pergunta, até você que está no concurso, for perguntado se o crime de ameaça, qual que é a natureza jurídica da ação penal, você vai falar, depende. Se não envolver no contexto de violência doméstica e familiar, ele continua ação pública condicionada à representação. Tem um prazo lá de 6 meses para a parte ofendida representar. Se esse delito ocorrer no contexto de violência doméstica contra a mulher, muda a natureza jurídica. Passa a ser de representação, né, condicionada à representação, para ação incondicionada. Então, o que o legislador quis fazer? A preocupação em que a suposta vítima ela estava sendo ameaçada a não representar ou se retratar antes do recebimento da denúncia. Ocorre que esse raciocínio foi pior, porque hoje nós não podemos, a vítima ela não pode mais se retratar, né? Porque o crime é de ação incondicionada. Já que ela não pode mais se retratar, sabe o que está acontecendo, doutora Luciane? Elas estão mentindo. Agora está dizendo, não, já que eu não posso mais retratar, eu falo o seguinte, que o fato não aconteceu. Simples assim. Então, para o homem ser condenado numa esfera criminal, a versão da suposta vítima ela deve se confirmar diante de uma audiência de instrução e julgamento, com todas as garantias constitucionais. Se ela solicita medidas protetivas alegando que foi ameaçada, automaticamente, além da protetiva, vai ter um inquérito e, consequentemente, um processo criminal, porque agora é incondicionado. Vai chegar no dia da audiência e a vítima vai falar, não foi bem assim que aconteceu, e o seu depoimento na fase judicial vai estar em desacordo com o depoimento que levou à propositura da ação criminal, e aí esse homem vai ser absolvido. O que nós estamos fazendo é criando o problema que a gente quis evitar, não desapareceu. Você agora estimula muitas vítimas, 30% delas, a mentir para salvar o companheiro. Sendo que era melhor manter o regime anterior da representação, que ela poderia não representar, ou se representou, poderia ter se retratado antes do recebimento da denúncia. E aí, doutor, eu sei que o doutor tem uma proposta, né, para alteração na medida protetiva, que é no caso da absolvição do homem, né, para essa revogação automática das medidas. Como é que funcionaria isso, doutor? Perfeito. Nós temos hoje um sistema que foi instituído lá atrás, era de uma jurisprudência, ela foi criando o corpo, e a Lei 14.550 de 2023 colocou uma pá de cal.
transformando as medidas protetivas em autônomas. O que significa isso? Significa que as medidas protetivas têm vida própria, independente do inquérito policial, independente do processo criminal. Isso significa que as protetivas elas podem ser mantidas independente do que aconteça com o inquérito. Se o inquérito for arquivado, pode as protetivas continuarem vigorando. Se o sujeito foi absolvido, as medidas protetivas poderão ser mantidas. Isso porque, segundo a recente orientação legal, jurisprudencial e doutrinária, as medidas protetivas não visam proteger o processo. Elas visam proteger a pessoa da suposta vítima. Ocorre que, para que você conceda as medidas protetivas, é necessário um mínimo de análise, né? Uma análise superficial que deva aparentar ali uma violência. Por isso que o juiz acredita maior peso à palavra da suposta vítima e concede as proteções. Ocorre que essa análise para concessão das protetivas ela é mais superficial. Todavia, esse mesmo fato que originou as protetivas, num processo criminal, tem maior profundidade. O juiz, no processo criminal condenatório, ele vai investigar a fundo esses temas. E se, no final do processo, esse juiz absolve esse homem, significa que o fato base que originou a medida protetiva e, consequentemente, o processo, não existe. Então eu defendo que em caso de absolvição, restou comprovado que o risco não existe. E não há como mantermos uma medida protetiva diante de uma absolvição do caso. Apesar das protetivas serem autônomas, elas guardam uma relação até umbilical de parentesco com o processo criminal. Se o processo declarou aquele homem inocente, automaticamente essa consequência ela tem que ser transportada para as medidas protetivas e elas serem revogadas. Essa é a minha sugestão de proposta, de atualização. E doutor, na sua visão, qual que é o prazo, contando aí dessa absolvição, dessa sentença de absolvição, qual seria o prazo para que ocorresse essa revogação automática? Existe um prazo mínimo para essa revogação automática que o doutor defende? Olha, no caso de prisão preventiva, né, vamos aqui, acho que pontuar, né? Se o sujeito, né, ele for preso preventivamente e por descumprir, por exemplo, medidas protetivas, incorrer lá no artigo 24A da Lei Maria da Penha, hoje nós temos que ter cuidado. Antes, o descumprimento tinha uma pena muito branda, né? Nós tínhamos ali uma detenção de 3 meses a 2 anos de detenção. E o que acontecia? Porque houve essa alteração de você permitir hoje a prisão preventiva com mais força do que antes. Porque no regime anterior, antes de 9 de outubro do ano passado, de 2024, você tinha uma pena branda para o crime de descumprimento. E se, na pior das hipóteses, doutora Luciane, esse homem que foi acusado de descumprir protetiva for condenado, ele ia pegar uma pena que não ficaria um dia preso. Então, se a pena principal dele não daria lugar a uma pena privativa de liberdade, seria desproporcional esse homem aguardar o processo preso, porque a prisão preventiva é um acessório, né? Agora, com a alteração, a partir do dia 9 de outubro de 2024, com a Lei 14.994, houve um aumento da pena para os crimes de descumprimento, que mudou de detenção para reclusão de 2 a 5 anos. Então nós temos um aumento da pena e automaticamente esse argumento da desproporcionalidade que eu acabei de colocar perde o sentido, né? A desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena em concreto, ele só tem sentido se a pena for pequena. Se a pena é alta, de reclusão de 2 anos a 5, então você abre espaço para fomentar a prisão preventiva e essa prisão, ela é por prazo indeterminado. Geralmente, não são em todos os casos, tá?
esse homem ele vai ficar preso durante todo o processo até a instrução, até a audiência de instrução e julgamento, que pode levar de 1 mês a 4 meses, né? E aí os advogados precisam correr para impetrar habeas corpus, tentar discutir, se não for no tribunal local, no STJ ou no STF. Doutor, a gente já está encaminhando para o final, né, do nosso podcast, mas antes de encerrar, eu queria trazer aqui uma pergunta de uma seguidora sua do Espírito Santo, a Dalzija de Linhares. E ela pergunta o seguinte: o juiz ele pode negar o pedido de revogação das medidas protetivas apresentado pela vítima? Obrigada, viu, Dalzija, pela sua pergunta. Olá, Dalgisa, tudo bem? Eu saúdo aqui o povo capixaba. Uma excelente pergunta. Na verdade, a regra é que não, né? Se a protetiva pode ser solicitada pela vítima, e é um direito dela de ser protegida, essa faz parte de uma política afirmativa do Estado, ela geralmente tem a proteção otorgada pelo juiz. Ocorre que a maioria dos casos, quando a vítima pede a protetiva, ela recebe a proteção, e quando ela pede a revogação, geralmente nós temos esse pedido atendido. Ocorre que em algumas situações o juiz percebe que esse pedido de revogação não está sendo feito de forma genuína, não está sendo feito de forma espontânea. Tem ameaça por detrás, tem coação, tem dependência financeira. Então, nessas situações, ou quando a vítima é menor. Então, nessas situações específicas, que são exceções, pode o juiz sim querer avaliar melhor, submeter essa suposta vítima a um estudo psicológico para saber se esse pedido de revogação está vindo de forma espontânea ou não. Isso não é a regra. A regra é que a vítima pede protetiva, recebe. Quando não se sente mais em risco, é dever dela pedir a revogação. Agora, há casos em que realmente é importante avaliar se não está acontecendo nenhum abuso e se esse pedido é espontâneo ou não. Doutor Júlio, muito obrigada aí por mais um episódio, né? Chegamos aqui ao final. Quero agradecer a ilustre presença do doutor, que sempre vem aqui trazendo temas tão importantes, né, para a nossa discussão aqui na defesa do homem, na Lei Maria da Penha. Agradecer aos nossos seguidores, aos seguidores que mandam também seus questionamentos para cá. Muito obrigada, viu, doutor Júlio? Muito obrigada por tanto ensinamento aqui. Imagina, eu que agradeço, doutora Luciane, a parceria, né, de mais um 8º episódio do nosso podcast. Agradecer você, parabenizar, porque todos nós fazemos parte desse crescimento. E quero agradecer a todos vocês que estão inscritos, que vocês estão chegando agora. Agradeço mesmo, gratidão pela essa audiência, pelo fortalecimento e por buscar informação de qualidade. E acho que aqui vocês acabam encontrando não só informação de qualidade, mas um outro olhar que em outros lugares vocês não acabam encontrando. E quero agradecer muito. Esse crescimento se deve a todos vocês, né? Agradeço muito. E também você, doutora Luciane. Agradeço também ao Danilo, da Infobyte, que é um grande parceiro, que cuida toda dessa parte de internet, os bastidores de tudo que está acontecendo aqui se deve ao Danilo e a sua equipe da Infobyte. Agradeço de coração esse fortalecimento. E você que não é inscrito, se inscreva, é totalmente gratuito. Também vocês podem encontrar os nossos episódios no Spotify. Isso está lá à disposição de forma gratuita. Então, agradeço, tenham todos uma ótima semana e muito obrigado. E lembrem-se, respeitem as mulheres. Obrigada, doutor Júlio. Obrigada a todos.